Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso técnico profissional Desenvolvimento de Sistemas, Análise e Projeto. Hoje nós vamos falar sobre metodologia de desenvolvimento de software nos modelos os modelos clássicos, tá ok? Então, anote lá, hoje o tema é metodologia de desenvolvimento de software no modelo clássico, confirmando com vocês. Então, nós vamos aqui dar uma pincelada do que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu, né, a variedade de metodologias no desenvolvimento de um software, né, várias opções ali de metodologias disponíveis para gerenciar o processo de desenvolvimento de um software, correto? Aprendemos que cada método também varia na quantidade de planejamento, né, de pré-planejamento, a flexibilidade, né, testes em desenvolvimentos necessários durante o desenvolvimento. Então, é o conteúdo da aula anterior e hoje nós vamos entrar na aula com os seguintes assuntos. Nós vamos tratar. Hoje nós vamos aprender o que é compreender as metodologias de desenvolvimento de software clássico e entender sobre as aplicações das metodologias de desenvolvimento de software do modelo clássico. Ok? Lembrando vocês, ó, entre na Alura, abaixa lá o aplicativo no celular, né? Quem tem Android, quem tem iPhone, Google Play e Apple Store, tá? Bem importante aí, tá entrando nos cursos lá, extra classe, vai somar com as aulas da sala de aula aqui que a gente está fazendo, e é bem importante para o desenvolvimento de vocês e aprendizagem, ok? Então vamos lá nós aqui para iniciar, descontrair um pouco, fazer um quebra-gelo. Esperar que vocês me dêem esse retorno aí. Tem alguém no chat aí para responder daí? Ou o microfone de vocês está ativado? Beleza? Vamos responder aí. Então vamos lá. Um desafio aqui, ó. Temos um copo de água e eu preciso saber qual dos copos tem mais água, né? Temos um copo com água e óculos, água e clips, água e chave de carro e água e lápis. E qual dos copos você acha que tem mais água? Eu vou numerar aqui embaixo aqui, ó, daí a gente fica mais fácil para a gente... Tá bom, então. A gente vai conversando pelo chat mesmo aí, né? A gente vai se entendendo. Então lá, eu numerei os copos para a gente ficar mais fácil da gente se comunicar pela imagem, ali, pelo vídeo, né? Então nós temos o copo 1 com óculos, o copo 2 com clips, o copo 2 com a chave e o copo 4 com lápis, né? Quem acha aí que é o número 1? Quem acha aí que é o número 2? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas acham que é o número 2. O número 3, quem acha que é o número 3? Ninguém. Quem acha que é o número 4? Tá ok. Então ali eu pedi 3 minutos, mas a gente respondeu mais rápido do que 3 minutos. E estão de parabéns, que eu acredito que a resposta é exatamente o copo que está com clips. Pois, como todos os copos no mesmo nível, né, quanto menor o objeto imerso dentro da água, maior é o volume de água no copo. Então, a resposta correta é esse copo aqui, o número 2, né? Então... Obrigado pela participação de vocês aí. É só para a gente descontrair um pouco e começar a nossa aula, né? Então vamos de conteúdo, turma. Vamos lá. Eu trouxe uma situação para a gente pensar juntos, ó. Vamos lá. Quando você era criança, na fase de aprendizado, você com certeza cometeu alguns erros, né? Uns erros com frequência, né? E o pai e a mãe tinha a responsabilidade de corrigi-lo, de orientar, né? Ensinando, cuidando, sobre a forma correta de como funcionavam as coisas.
E desde o início das nossas vidas, né, é assim, com todos, né? Todos passam por essa fase de bebê, de criança, né, adolescente, jovem, adulto, né? E todas as fases são necessárias e não tem como fugir das fases. Então é como se os pais fossem um corretor ortográfico, né, que trabalha o tempo todo ali, na função de estar corrigindo, cuidando, ensinando, orientando, quando a gente é criança, né? Então, para a gente pensar aí nesse contexto, né, que nós cometemos alguns erros, porque talvez não tenhamos tanto conhecimento assim do que é certo, do que é errado, né, do que é perigoso, do que não é perigoso, correto? Então, ainda nessa linha de raciocínio, eu queria perguntar para você, você se lembra de um erro que cometeu quando criança e seus pais te ajudaram a corrigir? Alguém tem um momento bom aí, uma memória boa, ou uma fase delicada que lembra que o pai e a mãe teve que corrigir? Porque essas fases são importantes também, né? Fica na memória às vezes para a vida, né? Para a gente levar como lição. Então eu acredito que cada um de vocês aí tenha um momento desse, passou por algum momento desse que precisou, com certeza. Tá certo? Então, assim, a resposta, assim, é pessoal, né? Lembra que a gente estava falando que são momentos de vocês, que vocês passaram, eu passei por alguns momentos, vocês passaram pelos momentos de vocês, e eu trouxe esse momento de reflexão para a gente relembrar momentos da nossa vida, né? Desde quando a gente era pequeno. Por que isso, professor? Para a gente poder entrar aqui na aula, dar uma introdução na aula, para a gente começar a compreender melhor o que tem a ver tudo essas informações aqui, professor, com a aula de hoje. Então vamos dar sequência aqui para você entrar junto na linha de raciocínio do professor. Vamos falar sobre o ciclo do desenvolvimento do software. Então, é bem importante aqui a gente entender os passos, né, para a gente entender quais que são os ciclos de desenvolvimento. Então, o ciclo de vida de desenvolvimento de um software é o corretor ortográfico do mundo do desenvolvimento do software. Assim como os pais são para as crianças, né, o ciclo de vida de desenvolvimento de software também é para o software. Então, ele pode sinalizar erros na criação do software antes que eles sejam descobertos lá no estágio, lá na frente, quando está com o usuário já. Então, assim, quando isso acontecer lá na frente, se acontecer, vai custar muito caro para o desenvolvedor ou para o dono que contratou esse serviço para desenvolver o software. Então, por isso é que a gente tem que respeitar o ciclo de desenvolvimento para que isso não aconteça, certo? Então, o ciclo de vida é bem importante. Então, o ciclo de vida de desenvolvimento de software também pode traçar um plano para fazer tudo certo da primeira vez. Essa que é a ideia, da gente fazer o desenvolvimento ali do software correto e seguir o ciclo para que tudo ocorra bem. A gente não tenha tropeços lá na frente, ou desacordo, ou mau desenvolvimento lá na frente. A gente tenta acertar tudo da primeira vez. Claro que sempre vai ter uma atualização, alguma correção de bug, alguma coisa que precisa ser feito, ou alguma alteração que o dono do produto ali, quem solicitou o produto, o software, precisa de uma alteração, alguma coisa diferente que ele não tinha pensado, né? Porque assim, uma coisa é o software estar em desenvolvimento, a gente está planejando no papel, e outra é ele estar funcionando na tua frente e você vê que um botão talvez ficaria legal do outro lado, ou uma função que você não tinha pensado, que você gostaria que tivesse agora nesse momento, né? Mas o ciclo de desenvolvimento é bem importante, turma. Então, assim, o processo do ciclo de vida de um desenvolvimento de um software pode ser clássico, também conhecido como tradicional ou ágil, né? Nós vamos falar hoje de métodos tradicionais, ou a gente pode chamar eles de ágil, né? Então, dentro desse contexto ainda, nós vamos ver um vídeo agora compreendendo as metodologias e desenvolvimento de um software clássico, tá? Vai passar o vídeo para vocês agora nesse momento.
Olá! Vamos aprender? Hoje vamos aprender um pouco sobre o desenvolvimento de um software clássico. Em algum momento aparece a necessidade de adquirir ou desenvolver um sistema dentro da organização. E é aí que entra o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ele estipula os caminhos necessários que abrangem várias etapas e atividades para desenvolver o sistema com sucesso. Porém, devemos lembrar que a metodologia não é única. A equipe de desenvolvimento de software deve selecionar com cuidado a metodologia apropriada para um projeto específico que está realizando. Mas para que essas metodologias servem? As metodologias servem como uma estrutura a ser seguida por uma equipe de desenvolvimento de software. Ela também pode ser usada para garantir que a solução projetada atenda aos requisitos dos usuários que dão suporte às metas e objetivos estratégicos do negócio. O ciclo de vida de desenvolvimento de software pode ser ágil ou tradicional, também conhecido como clássico. No entanto, ambas as metodologias são constituídas por várias etapas, nomeadamente análise, concepção, desenvolvimento, implementação e manutenção. O desenvolvimento de sistemas clássico existe mesmo antes do desenvolvimento de sistemas ágeis e inclui método em espiral, cascata, Lean e outros. Essas metodologias são baseadas nos princípios de desenvolvimento de sistemas, que serviram de base para sua criação até o momento e que podem ser sequenciais ou interativos. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? A abordagem sequencial significa que a metodologia é composta por uma série de etapas que se sucedem sequencialmente. As etapas dependem de cada uma. Já com a abordagem interativa, a metodologia divide o sistema pretendido em uma série de versões. Após a implementação da versão 1, o trabalho adicional é feito na versão 2 e o processo continua até a conclusão do sistema geral. A metodologia clássica é a abordagem mais comum de ser usada por organizações em que as atividades de desenvolvimento de software são concluídas sequencialmente. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Então é isso aí, turma. Esse é o vídeo para complementar ali sobre o que o professor estava falando. Esse vídeo, lembrando vocês, esse vídeo vai estar disponível lá no Google Class. Até eu tenho que ver com vocês aí. A Giovana que está aí com vocês, eu preciso acesso lá ao Google Class para estar postando esses vídeos, a videoaula gravada de hoje, esse vídeo aí complementar e os PowerPoint e as atividades lá no Google Class. Então me ajudem aí, né? Eu preciso do acesso de vocês aí para estar complementando com esse material. Então esse material vai estar disponível para vocês lá, lembrando que é bom rever esse vídeo aí, estar anotando, porque é matéria de prova. Eu vou programar com eles aí, a gente já tem conteúdo, 2 conteúdos aí. Queria fazer uma variação na próxima aula já. Então a gente vai ter ali uma revisão ali com Kahoot e daí fazer uma variaçãozinha ali desse material aí que foi passado, tá? Fique tranquilo, que é bem de boa a provinha aí, tá bom? Então continuando aqui, eu precisava fazer uma pergunta, mais uma pergunta para vocês. As metodologias se comportam de qual maneira, né? No ponto de vista de vocês, como que as metodologias se comportam? Com base no que o professor já falou, com base do vídeo que vocês assistiram, qual que é o ponto de vista de vocês, né? O que vocês entenderam que essas metodologias, para que elas servem essas metodologias, por que elas entram, né? Quem que inventou essas metodologias? Existem várias metodologias, né? A gente viu ali, né, a cascata, né, a espiral, a Lean, né? A Agile, que é a qual a gente costuma ver no mercado mais fácil, assim, porque no meu ponto de vista é o melhor método para usar, né? Então, assim, a gente vai falar mais do Agile aqui nesse caso. Mas por que as metodologias se comportam de qual maneira? Como que você vê isso, né? Anota no teu caderno aí, levanta essa questão, né? O professor vai dar uma resposta comentada aqui para vocês. É bom registrar isso no caderno de vocês aí, porque provavelmente caia na avaliação de vocês também, né? É matéria de prova, né?
Vamos lá, a metodologia se comporta de que maneira? Então, uma resposta bem justa aqui, ela se comporta de maneira sequencial, como a gente falou no vídeo ali. Ela segue em fases, né? Fases e determinadas ordens. Ela é incremental ou interativa, né? Depende de qual situação você quer, divisão de escopo ou retroalimentação de fases, né? Ou ela pode ser evolutiva, né? O software pode ser aprimorado conforme ela vai passando as fases, né? Eu prefiro trabalhar com a forma evolutiva, que o software vai sendo aprimorado conforme a evolução das fases, né? Então é bem importante isso, turma. Eu vou voltar ali para a pergunta para vocês ali, ó, para quem quer registrar aí, quem não registrou. Então, assim, metodologia se comporta de que maneira, né? Então a gente acabou de falar ali na resposta. Qual é a resposta correta para essa informação? Ela se comporta de maneira sequencial. Ela obedece uma ordem, né? As fases. Então você pode ser incremental, né? Você pode dividir por escopo, ou ela pode ser interativa, ela pode ser retroalimentada nas fases, né? Ou evolutiva, que o software é aprimorado, tá? Resposta aí muito boa, elaborada e pronta para você aplicar aí no teu dia e aplicar na prova também, né? Tá valendo essa aí. Então vamos lá. Nós temos ali um ciclo, né? Para exemplificar o que a gente falou. Então a gente começa ali, aqui, começamos com especificação do software, engenharia de requisitos, né? Aqui a gente vai falar sobre histórias de usuários, a gente vai catar toda a documentação, vai conversar com o dono do software, da empresa, vai levantar os requisitos, né? Vai preparar todo o processo ali, engenharia, requisitos. Depois a gente vai para a próxima etapa ali do projeto, que é a implementação, né? Das fases do planejamento. E depois a gente vai para a verificação, aqui, a verificação e a validação. Então a gente pega todo o projeto e valida ele, fala assim, não, o processo está ok, o produto, o software está funcionando, nós já temos aqui ele funcionando, né? Nós verificamos isso, nós vamos validar ele agora, junto com o dono do produto lá, o produto owner, e nós vamos verificar, está tudo ok? Tá tudo ok. Então nós podemos entregar o produto, né? Depois dessa fase aqui, nós temos a evolução, né? A evolução, que é bem importante também. A evolução a gente tem as atualizações que precisam ser feitas, ajustes que precisam ser tomados, né? Lembrando que a gente tentou fazer tudo certinho lá no começo para não ter problemas aqui na entrega do produto, correto? Só que às vezes precisa de uma atualização, de uma nova função. Então, de uma manutenção de alguma coisa que não ficou perfeito. Então, aqui, essa etapa é bem importante também, né? Aqui que acontecem as atualizações normalmente, né? Acontece com grandes empresas, que nem a Apple lança lá o iOS 18. Tem correção, toda vez tem uma atualização, 18.1, 18.2, 19, 20. Então, as atualizações vão acontecendo, porque durante o uso do software, vai se descobrindo que não era do jeito que a gente tinha planejado, não era bem do jeito que a gente queria, o usuário encontrou dificuldade, ou teve algum bug ali, algum erro que trava. Então a gente tem as atualizações, né, as evoluções da manutenção, que é bem importante. Então o ciclo, ele vai se movimentando ali, seguindo as fases do projeto. As metodologias. Todo projeto de desenvolvimento, de acordo com as metodologias de desenvolvimento clássico de software, é realizado mediante algum método de análise de sistemas, né? Projeto, implementação, o número de fases varia de cada organização. Então, assim, a gente falou ali de 4 fases, mas vai variar de cada instituição, de cada organização, né? O método existe, mas ele é bem flexível, então as pessoas podem decidir quantas fases vai ter o nosso projeto, o nosso ciclo de vida de projeto. Então, assim,
É bem importante também, lá no início, lá na hora dos requisitos, lá no começo, de catar as histórias dos usuários, definir os requisitos de engenharia, já decidir quantas fases vai ter o nosso projeto, né? Então, assim, bem importante ter bem claro isso já desde o início. Quais são as principais fases das metodologias de desenvolvimento de um software, né, do modelo clássico? Então, assim, as fases pertencentes às metodologias de desenvolvimento clássico de software contemplam um conjunto sequencial de ação, né, no desenvolvimento do software. Vão desde o diagnóstico do problema até os testes, né, que são necessários para a implementação. Então, assim, lá do início, como a gente falou, vai fazer, vai planejar, vai levantar requisitos, vai descobrir o que você quer que funcione, como que você quer que funcione, vai fazer aquelas perguntas que a gente faz para o cliente, né? O que você precisa, o que você quer que faça, quais as ações que precisa ser feita. Você levanta todo o requisito, faz a parte da documentação, desenvolve, até chegar ao diagnóstico dos problemas ali, até chegar às fases dos testes, né? Todas essa parte são bem importantes na implementação do software. Então, ainda dentro do levantamento ali, nós precisamos compreender o domínio da aplicação, compreender o problema a ser resolvido, compreender o contexto do negócio e compreender as necessidades e restrições dos interessados, né? Esta primeira fase é uma visão geral com as diretrizes do projeto do software. Todas as partes interessadas, incluindo o cliente, os vendedores especialistas, os programadores, os analistas de negócio, os gerentes do projeto, eles devem se reunir, né, e levantar as informações necessárias para ser construído esse software, né? Então eles precisam levantar todo o processo ali, para que você quer o software, o que você quer que ele funcione, como que vai ser a cara dele, quem que vai usar, que tipo de usuário que vai usar, né? Que tipo de informação você precisa que o software traga para você, qual tipo de informação você quer que ele guarde para você. Então todos esses requisitos aí é levantado ali nessa reunião, né? Talvez em algumas reuniões, muito difícil em uma, e levanta tudo isso lá na primeira fase do projeto. Essa é a primeira fase, né? De como vai funcionar ali o ciclo do desenvolvimento, do projeto. Então as partes interessadas devem saber exatamente sobre todo o contexto econômico, né? Todo o contexto técnico, todo o contexto jurídico, né? Tem um cronograma desse projeto. Nessa fase são consideradas informações como descrição do produto, né? Ou se é serviço, se é produto, se é serviço, se é demonstrativos contábeis, né? O que é? Se é para gerenciamento, se é para operações, se é para pesquisa, se é para política. Então, assim, tem que ter todas essas informações aí. Vai trabalhar com dados financeiros, vai trabalhar com obrigações fiscais, porque existem regras fiscais. Então, assim, precisa se aplicar a legislação dentro do software, né, com regras de obrigações fiscais. Vai ter requerimentos legais. Então, todos esses planos têm que estar dentro do escopo do projeto para que a gente possa planejar esse software, né, com o tempo adequado e com o orçamento já justo, né? A gente precisa dar todo, em cima do que o cliente está passando para nós, a gente precisa dar para ele o tempo que a gente vai desenvolver esse projeto, uma estimativa de timeline ali, de tempo e de orçamento. A gente já precisa deixar bem claro para o cliente quanto vai custar esse projeto e quanto tempo vai levar o projeto, ok? Então essa é a análise que deve ser feita, porque assim, para você entrar no negócio tem que ser lucrativo para as duas partes, correto? Tem que ser lucrativo e bom para quem está comprando, para quem está contratando esse tipo de trabalho, e tem que ser lucrativo para quem está desenvolvendo também. Porque se eu começo a demorar, me enrolar, ou me complicar no desenvolvimento do software, sai caro para mim também como empresa, que estou produzindo o software. E a satisfação do cliente ainda muito pior, porque sai caro ainda de outras maneiras, né? A imagem da empresa já começa a sujar, o cliente começa a ficar insatisfeito, pode cancelar o contrato e pode gerar um dano muito grande aí por causa desse mau desenvolvimento, mau planejamento aí.
Só um minutinho. Nós temos mais alguns poucos minutos de aula aí. Então, assim, parte do projeto. A equipe irá produzir a especificação do documento do projeto com base nos requisitos do usuário e na análise, que é que a gente falou agora. Essa fase define a arquitetura geral do sistema, descreve todas as informações para os desenvolvedores, né, começarem a trabalhar no produto, porque os programadores precisam de todas essas informações para os programadores começarem a criar o protótipo do produto, né, como recursos, entrada, saída, que banco de dados que vai usar, que formulário o produto, o software vai apresentar, que código vai usar, né, que linguagem a gente vai usar, que esquema de codificação, as especificações de processamento, o tempo esperado para a entrega desse produto. Então, assim, a gente precisa levantar todo esse material o mais rápido possível, mas também não pode ser de qualquer jeito, né? Porque é muito importante essas primeiras fases do projeto. A codificação. Né? O desenvolvimento real começa e o produto é construído. Então, assim, os desenvolvedores devem seguir as diretrizes de codificação definidas por sua organização e ferramentas de programação como compiladores, interpretadores, né, depuradores e etc. Então aqui já tem que estar claro já que tipo de linguagem que vai usar, né, quais compiladores vai usar, interpretadores, depuradores e etc. A parte da codificação aqui, turma. E daí nós chegamos na fase de testes, que é a função principal do teste do software, detectar os bugs, né? Os testadores são a equipe do controle de qualidade, né? Que são responsáveis por encontrar ou relatar algum erro no sistema ali, no desenvolvimento do sistema, né? E a equipe de revisão do produto. Então, antes de entregar o produto, existem os testadores que vão avaliar se o produto está pronto para ser entregue para o cliente. A gente não pode ter essa surpresa quando o software estiver na mão do cliente, correto? Então, os testes são feitos antes, né? A manutenção. Então, essa é a próxima fase ali do projeto. Envolve a correção dos bugs, né? As atualizações, como o professor tinha falado, né? Se tem novas versões, então vai aí que vai apresentar. Aprimoramento, né? Implementação, se tiver alguma nova função para ser implementada ou alguma especificação para ser implementada. Após testado e pronto para implementação, o produto é lançado formalmente no mercado apropriado. Então, depois de tudo isso, de ter feito todo esse ciclo do desenvolvimento, a manutenção ali, é lançado o produto para uso, né, comercial, ou na empresa que contratou, ou a venda do produto para o mercado. Então, cada fase serve para orientar e dar flexibilidade para adaptar e executar o projeto de acordo com o objetivo do cliente. Por isso, as fases apontam tarefas chaves de cronogramas e entrega, para garantir a qualidade do software e cumprimento do prazo. Todo o projeto tem que ter um cronograma bem justo, porque a gente precisa obedecer ali para dar valor ao produto. Qualidade do software, garantir o prazo de entrega, né, cronograma ali, e tudo isso tem que estar funcionando perfeitamente para que o projeto seja declarado com sucesso. Então ali, as fases ali na forma de sequência, né? Nós temos ali o levantamento, depois nós temos a análise do que nós falamos agora, a parte dos projetos, a codificação, né? Os testes e a manutenção. Foi todos os itens que a gente acabou de falar agora, né? Fase da metodologia de desenvolvimento do software. Então, assim, tem instituição que é um pouco mais, tem instituição que é menos, né, do que toda essa etapa aí, mas sempre respeitando essa ordem aí, levantamento, os projetos, codificação, manutenção e teste. Correto? Então, assim, essa aula aqui está finalizando.
o que nós vimos hoje nessa aula? Aprendemos que é projeto de desenvolvimento e com metodologias, né? Do módulo clássico. E como que é executado essa metodologia, né? Desde lá do início da análise do projeto até a implementação do projeto. Aprendemos que fases compreendem, né? Levantamento, análise de projeto, codificação, testes e manutenção. Lembrando que esse método tem que ter pelo menos esses requisitos aqui, né? Tem umas instituições ou outras que vão ter mais, mas o base que você pode guardar, registrar isso aí para a tua vida aí de processo de desenvolvimento de software e material de prova também, são essas fases aí que compreendem, né, a base dessa metodologia. Então registre isso e essa é a aula de hoje, turma. Aquele abraço, até a próxima aula.